Educação sobre o diabetes. Como levar conscientização sobre essa doença para a população? Esse é o tema que trataremos aqui no Tribuna Livre do CMC Podcasts, um tema trazido pelo vereador Alexandre Leprevot, com duas convidadas especiais. Roda a vinheta e logo depois a gente começa o bate-papo sobre diabetes. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje o Tribuna Livre, onde a gente debate um tema específico e vê como que a Câmara de Vereadores pode ajudar quanto a essa questão. Como eu anunciei na entrada, vamos falar sobre diabetes, um tema tratado aqui pelo vereador Alexandre Leprevot. Vereador, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Eu que agradeço e fico muito feliz em poder trazer para o podcast da Câmara um tema fundamental para a sociedade, não só curitibana, como do estado, como do Brasil todo. Legal, eu lembro, vereador, que no nosso programa Você Me Representa, o senhor falou sobre a diabetes como uma das suas bandeiras, né? Vários projetos que o senhor tem aprovado, né, para auxiliar essa população. Aproveito até para pedir para as pessoas se registrarem lá no YouTube, marcarem a gente, favoritarem, se inscreverem. Pode ir lá procurar Você Me Representa, entrevista com o Alexandre Leprevot, que, né, o senhor destaca as suas ações, a defesa, né, da população com diabetes como uma de suas bandeiras. E hoje o senhor veio acompanhado com duas convidadas especiais. Gostaria que o senhor me ajudasse a apresentar elas. Do seu lado está a Tainá Guimarães. Isso. Tainá Guimarães, né, que faz um trabalho muito bonito voltado a este tema. E a Tainá, que é nutricionista. Então, ela, além de ser nutricionista, ela também é uma pessoa que convive com o diabetes tipo 1. E hoje ela está aqui porque ela vem fazendo um trabalho muito ativo referente a esse assunto na questão da educação, principalmente das crianças. Então é um prazer ter a Tainá hoje com a gente. Tainá, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, eu sou Tainá Guimarães, sou nutricionista, tenho diabetes tipo 1, como o Alexandre trouxe já há 9 anos. É um trabalho incessante, um trabalho muito gostoso ao mesmo tempo de fazer. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Legal. Tainá, você é membro, né, do Instituto da Pessoa com Diabetes, ou IPD, a sigla. E você está com uma colega sua do Instituto, que é a Ana Lopes. Ai, desculpa. Ana, seja bem-vinda ao CMC Podcast. Se apresenta um pouquinho para a gente aí também. Obrigada. Eu sou membro, então, do IPD, do Instituto da Pessoa com Diabetes. Eu trabalho junto com a Tainá, a gente implanta projetos para essa população em Curitiba. E além de estar ali presente no IPD, eu sou mãe de 2 crianças que têm diabetes tipo 1, a mesma diabetes que a Tainá tem. E cheguei em contato com o Alexandre por conta do diabetes. Então, essa parte de conscientização, educar, eu sei na pele como é muito importante. E por isso me envolvi na causa e hoje a gente está aqui para que mais pessoas tenham ciências e não sofram dessa doença e ajude a ser mais claro, que a conscientização e a educação faz total efeito na vida das pessoas. Ah, que legal. Vamos aproveitar a experiência de vocês nesses minutos que a gente tem aqui no podcast, mas aproveitar perguntando para o vereador Alexandre, né, como é que a Câmara pode ajudar essas pessoas, né, falar um pouco aí das suas iniciativas quanto a auxílio, né, para essa população com diabetes. Legal. Eu até quero dar a introdução referente de como a Câmara pode ajudar, de como eu conheci a Ana, né? A Ana, nós tivemos um contato logo que eu me tornei vereador pelo Instagram e referente ao assunto, né, a gente se conectou e desde então nós juntos e com mais um time grande de pessoas que fazem parte do IPD, nós conseguimos já muitas conquistas na causa do diabetes. E a Câmara só não pode ajudar, como deve continuar ajudando, mas a Câmara, nesse período, neste mandato, fez já um excelente trabalho. Trabalhos como a aprovação do projeto ABC Diabetes, que leva a orientação,
que leva a informação sobre a doença para as escolas da cidade de Curitiba. Isso é uma lei na cidade de Curitiba que está sendo aplicada, e essa lei está sendo aplicada com a ajuda dessas duas mulheres, com outras pessoas que fazem parte do IPD, está sendo aplicada nas escolas, e é muito bonito o trabalho, porque o diabetes ele está totalmente relacionado à informação. É de extrema importância para o tratamento da doença que as pessoas tenham a informação sobre ela, a educação sobre o diabetes. Então, essa lei que nós aprovamos aqui na Câmara está sendo implementada, e nós vamos estar sempre lutando para que nunca deixe de ser no município. A Câmara também destinou, através de uma emenda coletiva no qual eu capitaneei, um valor significativo para atender por volta de 100 crianças por um ano com o monitoramento de glicose, esse mais moderno, que chamam de Libre, né? E a criança não precisa, estas crianças vão por um tempo não precisar mais furar o dedo durante o seu dia a dia, e vão poder usar esse aparelho que a tecnologia hoje dispõe para as pessoas que têm com diabetes, só que é um tratamento caro, né? Então a gente já conseguiu implementar por volta de 100 crianças carentes este aparelho também. Além disso, aprovamos recentemente aqui na Câmara o projeto que determina que o laudo para o diabetes tipo 1 passa a ser com validade indeterminada. Até então, a validade era a cada 3 meses. Alguns dizem que poderia ser até 6 meses, mas a regra mesmo era até 3 meses. Só que não faz sentido, porque o diabetes tipo 1 não tem cura. Então, nós aprovamos aqui na Câmara também para que essas pessoas tenham um acesso mais fácil aos remédios, para que essas pessoas tenham menos burocracia nas suas conquistas referente à doença. Aprovamos essa lei. Então, são conquistas de extrema importância para as pessoas que sofrem com a doença, que a Câmara, através do nosso trabalho, vem adquirindo. Legal, vamos ouvir da Tainá. Tainá, você que está concordando ali com tudo que o vereador está falando, são conquistas importantes para vocês com o diabetes? Meu Deus, muito. Na verdade, essa questão do laudo, começando pela questão do laudo, né? O que a gente tem que pensar já é difícil por si só, muitas vezes, a gente ter acesso às consultas médicas, né? Com plano de saúde, hoje já não está fácil você agendar um médico e voltar nele a cada 3 meses, infelizmente. Então, imagine para aquela pessoa que está no SUS, que realmente precisa de algum auxílio, como que a gente vai ficar... A demanda se torna muito grande. E a carga do diabetes, o diagnóstico por si só, ele já traz uma carga tão grande em cima da criança, do adolescente, enfim, da pessoa com o diagnóstico, da família que recebe o diagnóstico, e a gente já tem que lidar com tanta coisa que realmente ficar pensando nessa parte burocrática de laudo para algo que vai continuar, infelizmente, com aquela pessoa daqui até a gente encontrar essa cura tão sonhada para o diabetes. Então, é algo que não tem essa necessidade. Eu adorei essa questão desse projeto. E fora o projeto que eu e a Ana, a gente tem no nosso coração, que é o projeto das escolas. A gente vai até as escolas, educa os professores, educa os alunos, né, em relação a essa parte de diabetes, e tem sido gratificante. E hoje, né, para além disso, a gente também tem a parte educacional, a parte de instalação dos sensores de monitoramento de glicose. Então, a gente entende que o sensor de monitoramento de glicose, ele é sensacional, ele traz um conforto para uma pessoa, assim, muito, muito bom, muito significativo, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tem a educação em diabetes, a pessoa não sabe usar daquele recurso. Então, o IPD, ele veio pensando nisso, trazer a educação e trazer o recurso correto para aquela pessoa. A Tainá falando de educação. Você, como mãe de 2 crianças com diabetes, 2 filhas, uma de 9 e 7 anos. Isso. Como é que né, como mãe, lidar com isso, né, com as suas filhas? Como é que você passa a educação para elas sobre essa doença? Como dito aqui, a educação, ele liberta, ele te tira, ele te abre os horizontes, e sem educação é impossível você domar essa doença. Então, se a pessoa não tem acesso à educação, muito difícil ela ter um controle da doença. Então, a gente, numa equipe de trabalho, o nosso foco sempre vai ser na educação, porque a criança vai receber esse diagnóstico muito como pelos pais olham esse diagnóstico. Então, se o pai não sabe controlar, ele vai passar todas essas inseguranças para a criança e vai tirar e vai minar o futuro dessa criança. Então, se a gente não educar agora, com certeza isso vai gerar um dano muito, muito no futuro. Porque
Infelizmente, o diabetes não controlado vai causar danos no corpo, danos financeiros para a gestão pública, porque as complicações, internamentos, tudo isso agrava não controlando. E como a gente pode viver bem? É sabendo lidar, é domar esse leão que está nas nossas mãos. Então, para mim, a educação é a base, não tem como você sair sem educação. E os olhos do pai. Então, se o pai toma essa atividade para si, porque não tem como a gente está falando, de diabetes tipo 1, no meu caso, que são das minhas 2 filhas, vem na infância. Então, na infância, não tem como a criança pegar aquela situação e domar. Então, a gente vai muito pelos olhos do que o pai faz, na hora de aplicar, o pai tem dó de aplicar, o pai chora para aplicar, a criança vai chorar, a criança não vai aceitar. Infelizmente, a gente precisa de múltiplas injeções, a gente precisa furar o dedinho quando não se tem esse aparelho que é maravilhoso, mas tem um custo muito caro e não é a realidade de todas as famílias. Então, a gente precisa educar, até mesmo no projeto que a gente está ali, junto com o Alexandre, colocando em prática para as crianças do Sistema Único de Saúde. A gente educa hoje para que essa educação que elas recebam hoje, nesse período do projeto de 4 a 1 ano, elas levem para o diagnóstico inteiro da vida dela, porque a diabetes não vai acabar. A diabetes, infelizmente, está aqui com ela hoje, vai estar aqui na fase adulta, na fase de jovem, tudo. Então, a gente educa para que mesmo que não tenha esses recursos que são maravilhosos, mas muitas vezes eles vão findar, que a criança consiga ter uma qualidade de vida que é totalmente possível. Não que seja fácil, né? A Tainá está aqui para não me deixar mentir. Mas é muito possível com educação. A educação realmente, eu acho que o nosso slogan é educação liberta. Porque a partir do momento que você tem educação, a minha filha, a Tainá, nós temos vidas normais, como qualquer criança, nossas crianças, e a gente leva isso nas escolas também. Porque muitas vezes a falta do conhecimento que essas crianças que a gente vai lá educar, as crianças são privadas de muitas coisas. E a gente consegue mostrar para eles que não. Olha, estamos aqui, se a família precisar de ajuda, a gente educa. E a gente consegue mostrar para eles esse caminho, que é possível. Eu acho que assim, exemplificando também um pouco do que ela está falando, né? Eu convivendo esses anos aí, eu conheci muitos pais que descobriram recentemente que mais ou menos o caso do caso da Ana, que é o diabetes tipo 1, né? Que os pais descobrem, e é impressionante o nocaute que esses pais recebem quando descobrem. Então, eles ficam desnorteados. Então, um pai ou uma mãe com uma criança de 3 anos de idade que fica sem saber o que fazer, fica deprimido, e para eles é uma situação assim extremamente grave, complicada, e entra um caos na vida. Eu até recentemente conheci um casal que me procuraram e eles estavam arrasados. E aí o que acontece? Quando esses pais começam a absorver a informação e a educação de saber como funciona, de saber como realmente são os tratamentos, passam a ter uma vida normal, começam a se adaptar com estas atualizações que eles precisam fazer referente à saúde dos seus filhos, e começam a cada vez mais normalizar as suas vidas. Por isso que é tão importante essa informação. Ela é essencial nesta doença, porque o diabetes, sim, quem tem diabetes pode viver de uma forma normal, pode ter uma vida normal, mas para isso precisa ter o conhecimento da doença. A gente tem pouco tempo, acho, né, para tratar da educação da diabetes, mas vamos tentar deixar umas pistas para quem estiver nos assistindo, pais ou pessoas com diabetes, para elas melhorarem essa qualidade de vida, como o vereador destacou. Fazer uma pergunta básica, né? Tipo, o que é diabetes? Qual que é a melhor definição de diabetes? Vocês falaram bastante no tipo 1, tem também o tipo 2, a gente estava conversando aqui, né, antes da gravação. Dá para explicar de uma maneira mais ou menos simples o que é diabetes, quais são os tipos, enfim? Tem. Na verdade, quando a gente fala em diabetes mellitus, a gente pode dividir ela, a gente pode trazer lá todos os diagnósticos, mas o que é o diabetes em si? O diabetes é uma hiperglicemia evidente. E essa hiperglicemia evidente é causada pelo quê? Pelo excesso de açúcar na corrente sanguínea. Vão existir, por exemplo, pessoas com diabetes que estão com uma hiperinsulinemia. O que significa? Tem pessoas com diabetes, por exemplo, que produzem uma quantidade muito significativa de insulina. E aí a gente fala no diabetes tipo 2. A pessoa está ali produzindo insulina, produzindo às vezes uma quantidade muito superior do que ela precisava, mas aquela insulina não age da maneira correta. Então, aí a gente tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Posso dar uma exemplificar, claro, antes de você passar para um? É o meu caso. Eu tive uma pancreatite quando eu era mais novo
E para as pessoas entenderem, né? Não falando tecnicamente, mas um pedacinho do meu pâncreas, ele deixou de produzir insulina. Então, ele criou uma deficiência e eu adquiri o diabetes tipo 2. Eu tenho uma deficiência na produção de insulina. Então, eu tenho que eu tenho que me tratar, tomo medicamentos para isso, mas é o diabetes tipo 2. O meu pâncreas, ele ainda produz insulina, entendeu? Esse é um exemplo, entre outros, né? Perfeito. Então, veja, vão existir casos, então, que a gente tem essa insulina em excesso, ao mesmo tempo vão existir momentos, por exemplo, até mesmo no diabetes tipo 2, em que a gente tem uma glicotoxicidade tão grande, ou seja, a gente tem tanto açúcar na corrente sanguínea daquela pessoa, aquilo já se tornou tão tóxico, em que o próprio pâncreas dela vai diminuindo também a secreção de insulina, até chegar no momento em que a pessoa, até com diabetes tipo 2, precise usar insulina também. Mas, enfim, então a gente tem lá diabetes tipo 2, quando a gente analisa o diabetes tipo 1, a gente está falando de uma condição autoimune, então existe sim o cunho genético de tudo isso, existem os fatores ambientais, além disso, então a pessoa, a gente brinca como se fosse um cadeadinho, vamos pensar lá na filha da Ana. Então, a filha da Ana estava lá com aquele cadeado da autoimunidade fechadinho. Por algum motivo externo, alguma coisa, alguma infecção, algum problema, aquele chaveado, abriu-se aquele cadeado, né? E aí, aquela chavinha foi ali, abriu o cadeado e pronto. A gente abriu a autoimunidade. E aí, essa autoimunidade é como se as nossas próprias células entendessem que lá no pâncreas, as células do pâncreas são células erradas. E aí, eles fazem esse ataque. E aí, a gente para de produzir a nossa insulina e acaba precisando de insulina exógena, que é o que a gente faz hoje. A gente tem ainda o diabetes gestacional, a gestação, por si só, a gente sabe que é um período mais complexo, existe aí uma quantidade de hormônios também, e existe o diabetes gestacional, vai ter a duração ali da gestação. Existem ainda outros tipos de diabetes, se a gente for debater aqui, existem vários, mas hoje o que a gente lida bastante no Instituto da Pessoa com Diabetes é sim o diabetes tipo 1, essa condição autoimune, e o diabetes tipo 2, que também, né, tem surgido muito, tanto na infância quanto na adolescência, por conta do excesso, da obesidade, enfim. Ana, a Tainá terminou falando, né, do Instituto. Sim. Vou começar por você, né? Qual que é o objetivo do Instituto? Como é que ele, né, surgiu? Como é que vocês, né, trabalham? Enfim, contar um pouco do Instituto da Pessoa com Diabetes, o IDP. O IPD. Desculpa. Isso. Ele é um instituto que uniu várias pessoas que pensavam bem parecido nessa questão de falta de educação. E a educação é o pilar de um bom tratamento. Então, o foco do IPD é, sim, levar a educação para aqueles que muitas vezes não têm acesso. E o que não é ter acesso? A gente sabe que especialistas em diabetes não estão por todo canto. Então, que forma que a gente pode facilitar isso para a população e que a informação chegue de maneira correta? Porque, infelizmente, tem muita desinformação também. Essa confusão que as pessoas acabam fazendo do diabetes tipo 1 para o tipo 2 é muito comum. Então, é muito comum olharem para minhas filhas, coitadinha, você deu tanto doce para elas que elas têm diabetes, quando na verdade é uma doença autoimune, ninguém tem culpa. É um dos primeiros obstáculos que os pais enfrentam. O Alexandre ilustrou muito bem, a gente recebe uma sentença, quase que uma sentença de morte quando a gente recebe um diagnóstico de uma criança tipo 1. E você sair dessa sentença, você precisa de educação. Então, é muito desconhecimento. Então, vem justamente para esclarecer, para mostrar que sim, existem vários tipos, existem como tratar, que o tratamento é diferente do tratamento do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2, que os profissionais precisam estar capacitados, que muitas vezes os profissionais de saúde, no geral, não conhecem a doença e a gente tem essa deficiência, infelizmente. Então, o intuito do Instituto é entregar a educação, porque a gente tem essa bandeira que educação liberta, que educação transforma e, além de tudo, essa parte de acolher. Porque as pessoas, quando recebem um diagnóstico, pense comigo. Eu tinha uma filha normal, digamos assim, em casa. De um dia para a noite, eu tenho um diagnóstico que me fala, a sua filha não pode comer mais nada. Abriu a chavinha do cadeado. Como E é isso que a gente recebe quando a gente está, porque geralmente o diagnóstico de diabetes tipo 1 leva a um quadro que vai para a UTI, que é a cetoacidose diabética. Então, você já está nesse estresse de UTI e daí você vai para casa com uma criança doente,
porque te dão essa sentença que a sua criança é doente e tiram tudo. Então, a Tainá tem até um exemplo, que ela chegou em casa, a mãe pegou toda a despensa, jogou no saco de lixo e vai embora. Não pode ter mais nada aqui em casa. Então, a gente trata nessa parte de acolhimento também, porque nada vale só a educação se você também você não consegue receber aquilo naquele momento. E muitas vezes, no início do diagnóstico, você só quer uma palavra que mostre que aquilo vai fazer diferença, que aquilo vai mudar. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, tanto de educar, mas também como de acolher. O acolhimento é quase tão importante quanto a educação, porque as pessoas se perdem. Muitas pessoas não aderem ao tratamento justamente porque faltou acolhimento, ou porque a pessoa foi muito taxativa, o profissional não tinha aquela capacidade naquele momento e falou coisas muito duras. Então, a gente trabalha nesses dois momentos. Então, a gente trabalha tanto em parceria com a Câmara aqui de Curitiba, com as emendas, onde a gente fornece a educação na escola, a gente fornece a educação juntamente com esse sensor do Libre, a gente tem essa educação continuada. Não é só entregar um aparelho, a gente ensina a pescar. A gente ensina a usar o aparelho na prática, porque só para ele em si não vai fazer milagre. Ele não vai aplicar insulina, ele não vai regularizar os níveis. Sim. O IPD... Desculpa, só para... Do Instituto, é Curitiba, é Paraná? Como é que é a abrangência dele? Como é que ele surgiu? Ele está para acolher qualquer pessoa com diabetes. As nossas ações estão com foco principal em Curitiba, porque as emendas parlamentares são de Curitiba. Mas a gente não nega informação para ninguém. Então, o nosso Instagram, nosso site é para todos, mas as emendas, pontualmente, algumas são de Curitiba e o serviço básico de saúde, algumas cidades de região em Curitiba são interligadas e acaba algumas crianças sendo absorvidas também. Para você entender como que surgiu também um pouco essa atividade do IPD, né? Em Curitiba tem um espaço chamado Centro de Diabetes de Curitiba, que é no Hospital Nossa Senhora das Graças, né? E eu, quando me elegi vereador, eu me propus desde quando eu estava em campanha a trazer esse tema, porque eu enxergo que é um tema que nenhum político fala. É um tema que é muito carente de representatividade, né? E assim que eu me elegi, eu fui até o Centro de Diabetes Curitiba, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Por que eu conhecia? Porque o meu médico era, digamos assim, o presidente, eu não sei se é assim que a gente pode chamar lá, mas era o líder, que era o Dr. Edgar Niklevix, que era um médico sensacional, um cara maravilhoso, e faleceu. Infelizmente, porque eu perdi um amuleto, né? A gente que tem diabetes, a gente tem uns amuletos que nos trazem mais tranquilidade. E ele era o chefe lá desse centro de diabetes. Aí eu falei, eu vou procurar quem está lá. E eu cheguei lá e o centro de diabetes estava lá. E os profissionais que estavam lá, me conversando com eles, que é o Dr. Mauro Scharf, o Dr. André Viana, a doutora também Peckman, né? Luciana Peckman, eles me explicaram que eles tinham esta vontade de ativar o IPD, porém, pela correria, pelo todo o dia a dia que eles passavam de correria, eles não conseguiam fazer com que isso acontecesse. Aí que eu me propus a ajudar com, possivelmente, emendas, que hoje eu ajudo o IPD, e nós montamos um time de pessoas capacitadas, tanto nutricionistas como médicas. Hoje a presidente do IPD é a doutora Ângela Nazário, que é uma profissional sensacional, que é a presidente, como pessoas como a Ana, que são mães, né, de pessoas com diabetes. Tem também a Fernanda, que é uma colaboradora nossa que tem o diabetes tipo 1. Então, é um time que está fazendo o IPD andar com uma junção de forças. Junção de forças da Câmara Municipal, através de emendas que a gente destina, juntando também a sociedade civil, como pessoas como a Ana, e profissionais da medicina, como os médicos que são do Centro de Diabetes Curitiba. Então, é um trabalho sensacional que já está aí há 3 anos acontecendo de fato, não é apenas, né? Então, o que aconteceu? Os médicos precisavam de alguém que desse atenção e fizesse andar. Nós encontramos e esse time todo está fazendo andar, e eu espero que dure por muito tempo, porque é um assunto que conseguimos trazer para a discussão da sociedade. E hoje as atividades, obviamente, por falta até de mão de obra e estrutura, elas estão concentradas em Curitiba. Ótimo, vereador. Até ia perguntar para o senhor a questão da sociedade civil organizada, mas é aquela coisa de uma mão vai ajudando a outra, né?
Então, a sociedade organizada consegue esclarecer mais a situação para o poder público, consegue agir melhor, como o senhor colocou, ajudar com emendas, com propostas de lei, para a gente ter, né, uma cidade melhor para a população com diabetes ou mães diabéticos, famílias e tal. Vou fazer uma pergunta agora, como é que é o dia a dia de um diabético, né? Dá para, sim, colocar alguns resumos? A gente às vezes vê, né? O pessoal está lá tomando aquela injeçãozinha, tem agora essa maquininha, uma bombinha de insulina, né? A pessoa que não conhece, o que ela pode fazer, não fazer, enfim. Às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Porque você está furando seu dedo e tal. Como é que é, Ana, né? Para suas crianças, né? Como é que elas reagem na escola? Elas contam alguma coisa das amiguinhas, dos amiguinhos perguntando sobre isso? Esse é legal, o papel do diabetes nas escolas. Então, na escola das minhas filhas, eu implantei, né, o diabetes nas escolas. Então, a gente passou dessa barreira primeira do preconceito, né? Porque tem isso, né? As crianças sofrem preconceito, né? Então... Não por maldade das demais crianças, né? Por falta de conhecimento, de informação, né? Então, o preconceito, às vezes, é muito porque é uma coisa nova. Nós mesmos não conhecíamos nada de diabetes antes de bater ali na nossa porta. Então, a gente, primeira coisa, tenta tratar sempre com empatia, né, Thay? Exato. A gente mostra como é a realidade, que sem aquilo realmente não tem vida, né? Realmente não tem, é incompatível com a vida sem ter aquela. E tenta normalizar. Então, assim, as minhas filhas, elas aceitam bem. Não é a realidade de todas as casas. A gente sabe que cada um tem sensibilidade, enfim, tem outras... doenças associadas e nem sempre é tão fácil, então eu já me solidarizo, eu sei que na minha casa é um pouco mais tranquilo, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Mas a gente tenta com naturalidade, então as crianças, as minhas filhas se sentem à vontade de aplicar onde for necessário. Então se é a hora de comer e eu vou precisar aplicar porque eu preciso comer, porque para você entender, a gente precisa um tempo previamente para aplicar essa insulina antes de comer, não é só comer ele. Então, elas vão lá, 15 minutos antes, aplicam a insulininha dela e comem. E depois até a Thay pode trazer essa parte e elas comem normal. Elas não têm a comida delas separada, nem nada. Elas estão ali na rotina escolar. Mas é árduo, né? Porque vamos pensar, uma dieta que a gente coloca, a gente aguenta lá 1, 2 meses, a gente se organiza. Agora, essa condição é para a vida inteira. Então, a gente tem que tentar trazer uma leveza, que nem sempre é fácil, que desgasta, que tem dias que tudo bem ela reclamar de aplicar, porque realmente é desgastante, mas a gente tenta normalizar. Então, rotina tem que furar dedinho, tem que aplicar a insulina, mas tentando tudo de uma forma mais natural e mais leve para que seja normalizado, para que não seja um momento de terror aquele momento da insulina. Exato. E por ter, geralmente o diagnóstico do diabetes tipo 1, ele surge na infância, mas ele não é somente na infância com que ele acontece. Então, eu mesma, meu diagnóstico foi aos 19 anos. E mesmo aos 19 anos, ou seja, já era ali uma adulta, foi difícil pra caramba, né? Então, muda-se a vivência dos pais, a vivência da família como um todo, muda-se a noção daquela pessoa do e agora? Será que eu posso ainda? Eu queria ser médica veterinária na época, não pensava nem em nutrição. Será que eu ainda vou conseguir cursar medicina veterinária com esse diagnóstico e todo aquele medo, aquele receio? Mas, na verdade, o final é que a educação de diabetes, ela realmente liberta e a gente vai aprendendo que tá tudo bem, a vida segue. A alimentação para a pessoa com diabetes é a mesma alimentação para qualquer ser humano, né? É uma alimentação saudável, sim, como para qualquer outra pessoa, não precisaria de uma restrição severa, como muitas vezes a gente vê. Mas a vida segue e segue muito bem. Basta a gente realmente se abrir para essa educação. Claro que a gente tem uns cuidados extras, né? Sim. Olhar um prato de comida pra gente é totalmente diferente do que vocês olham. A gente olha num prato, a gente olha números, a gente olha impacto, a gente vai trabalhar esse prato, às vezes, 4, 5 horas depois, que é nisso que a gente entra com a educação. Então, assim, crianças podem comer tudo, mas a gente tem terapias, que a gente chama de contagem de carboidrato num prato. Então, assim, não é simplesmente comer. A gente normaliza, a gente vive bem, mas a gente precisa de todo um aparato de conhecimento para viver bem. Então, por exemplo, a gente olha um prato, a gente conta carboidratos desse prato para transformar isso numa quantidade de insulina para aplicar na criança para estar tudo bem. Então, é por isso que a gente sempre bate na tecla da educação. E o outro ponto que eu acho que é importante e conta muito, né, é a questão do acompanhamento mesmo da tua saúde, né? Então, porque você precisa cuidar com alguns aspectos, por exemplo, oftalmológicos. Uhum. Você precisa
a pessoa que tem o diabetes, seja tipo 1, tipo 2, ela precisa ter um acompanhamento uma vez por ano de um bom oftalmologista, né? É importante, isso ajuda muito. Claro que nem todos têm o acesso, e isso é muito preocupante nesse quesito. Porque, por exemplo, só no município de Curitiba, são por volta de 250 mil consultas especializadas que estão em atraso. Então, as pessoas têm essa dificuldade. E isso é uma linha que a gente tem que buscar atuar também, esse acesso mais fácil para as pessoas. O cardiologista, a pessoa que tem diabetes, tem que ter um acompanhamento cardiológico a cada tempo. Que mais? Nefrologista, nutricionista. Tudo isso faz com que você tenha uma qualidade de vida normal. Por isso que traz essa preocupação das pessoas mais carentes, mais humildes, também ter esse acesso para que elas possam ter uma qualidade de vida. E assim, eu, por exemplo, faço o meu acompanhamento, né? O meu caso, como eu já falei, é o tipo 2, mas eu faço o meu acompanhamento porque é através desse acompanhamento médico que você vai estar equilibrando o seu tratamento e vendo se você está tendo uma vida normal mesmo. De fato, você está tendo uma vida normal. E eu posso dizer que é possível, muito possível, tanto no meu caso quanto no caso da Tainá, que se tem uma vida normal e toque adiante. Eu acho que o principal de tudo isso é realmente o psicológico, é você se preparar, assimilar, bater no peito e falar, eu vou ter uma vida normal com isso. Vereador, a gente estava até conversando, né, aqui antes da gravação, a questão de como dados ajudam a formular políticas públicas para essa população, né? O senhor até citou ali a questão de 250 mil atendimentos, né? A gente estava até discutindo aqui na questão de números diabéticos em Curitiba. Tem que também incentivar pesquisas quanto a isso, estudos, para a gente aprimorar, né, a política pública para atender a diabetes, saber, né, qual a melhor forma de atendimento, as inovações que vão tendo na medicina também, né? Sim, porque a longo prazo, com certeza, esta situação do diabetes vai impactar no sistema de saúde, né? É como já foi falado aqui. Então, hoje em Curitiba são por volta de 24 mil pessoas com diabetes, só que isso, pessoas que estão realmente claras, né? Diagnosticadas, né? Diagnosticadas de fato, porque tem muitas pessoas com diabetes que não têm o diagnóstico, principalmente as pessoas mais humildes, que nem chegam a descobrir o diabetes quando já estão cegos ou tendo que amputar um pé, até então não sabiam, né? E esse dado é de 2018 ainda, né? Então a gente não tem um dado atualizado, que é de extrema importância que se tenha. Eu acho que uma das frentes da política de saúde pública é dar o acesso para as pessoas com diabetes com mais facilidade. E isso nós pretendemos trabalhar, porque essas pessoas podem sim impactar no futuro aí do sistema de saúde. O vereador citou ali efeitos da diabetes, né? Acho que os mais comuns, no senso comum, as pessoas falam, né? A questão da visão, também de precisar amputar membros. Esses são os principais efeitos de alguém que tem diabetes, não conhece, não se trata, vai descobrir só quando já tem algum outro efeito? Na verdade, isso que o vereador falou, ele se caracteriza muito no diabetes tipo 2. Sabe por quê? Porque lembra que a gente falou que o diabetes tipo 2 ele ainda produz um pouco de insulina? Então, aqueles sintomas, eles não vêm tão abruptos. E às vezes, se é uma pessoa carente ou uma pessoa que às vezes está tão atarefada que não tem como ir no médico, não consegue fazer, não tem esse acesso, essa pessoa vai postergando, e aí chega no momento em que ela realmente pode abrir uma complicação para chegar no médico e abrir o diagnóstico de diabetes, que poderia ter sido tratado, muito bem tratado, durante o período certo, no momento certo, para que ela não abrisse nenhuma complicação. E o quadro de complicação no diabetes, ele é muito grande, infelizmente é algo que a gente dói até na gente, né? Eu, como pessoa com diabetes, eu sinto assim quando eu falo, porque é um medo que a gente tem, infelizmente. Mas assim, a gente fala de complicações nos olhos, a gente fala da complicação renal, a gente fala na complicação também dos nervos periféricos, né? Neuropatia. Cardíaco também. Cardíaco. Fora, de novo, quando a gente retorna a falar da psicologia, o prejuízo mental, muitas vezes, que o diabetes pode acarretar, né? Então, se é uma pessoa que não aceitou, uma pessoa que tem sofrido muito com esse diagnóstico e não procura ajuda, então olha a parte psicológica, psiquiátrica que esse diabetes também envolve e coloca essa pessoa, né?
Até porque o diagnóstico do diabetes é um diagnóstico familiar. Mesmo que a pessoa não esteja com diabetes, mas está inserida naquela casa, acaba virando familiar. Porque no tipo 2, geralmente o que você faz? Tem que mudar toda uma rotina alimentar. Então a família vai ter que ter uma adesão para essa pessoa conseguir ter bons resultados. E no tipo 1 a mesma coisa. Então como que você vai mudar a alimentação só de uma criança, sendo que a casa inteira vai comer errado e aquela criança tem que comer certo? Então vai muito dos pais. Então os pais precisam dessa saúde mental, desse conhecimento nutricional. Então o diabetes uma das dificuldades que tem é que a família que recebe esse diagnóstico precisa entender que é para todo mundo e não somente vai ter que dividir essa carga. Essa carga é pesada para a pessoa com diabetes e se for uma criança se torna mais pesada ainda. Então vai ter que ser dividida essa carga dentro de casa também. Eu fui corrigido aqui que eu falei 24 mil. Né? São 124 mil. Né? 124 mil. Só para corrigir também para os nossos telespectadores aqui. Claro. Vereador, vamos falar agora sobre também a questão de medicamentos. Né? Então, o diabético tem que tomar um medicamento constante, o tipo 1 várias vezes ao dia, antes de comer. O acesso a eles, né? Como é que é o acesso a eles? Também o poder público pode ajudar enquanto... a percepção que eu tenho, né, é que os tratamentos, eles são muito caros, né? Porém, nós temos tratamentos também eficientes no sistema de saúde. Falando da minha experiência pessoal, em termos de tratamento, eu tomo uma insulina uma vez por dia, faço uma aplicação de insulina uma vez por dia, no período da manhã, e tomo medicamentos durante as minhas refeições no dia, né? Só que cada caso é uma forma de tratamento. Os tratamentos, eles até muitas vezes são parecidos, mas cada caso é uma forma. Até quero que a Tainá, né, possa falar, ou a Ana até, desses medicamentos que estão disponíveis, né, no sistema de saúde, né? Porque a gente sabe que são eficientes, mas não sabe quais são literalmente, né? Então, veja, no caso do diabetes tipo 1, por exemplo, né? Hoje aqui em Curitiba, o que a gente consegue, o que a gente recebe no CESA, na secretaria, são insulinas rápidas Asparte. Isso. E a glargina, que é a insulina basal. Aí entra-se toda aquela questão da validação do laudo, como a gente já abordou aqui. E a questão o médico vai fazer a LME, protocolo, um laudo. Laudo médico, especificando certinho a dose, quanto aquela pessoa utiliza de insulinas, de fitas, enfim, o que ela precisa e o Estado fornece. No meu caso, como um exemplo, né, e o caso da filha da Ana, a Valentina, a gente utiliza bomba de insulina. Então, nesse caso, é um tratamento específico, né? Também veio de orientação médica, só que a gente entra com uma ação judicial. Essa ação judicial, ela pode ser feita contra o Estado, ou até mesmo, no meu caso, foi pelo plano de saúde, e aí a gente recebe alguns tratamentos que não são fornecidos de forma comum, né? Mas se tratando de o que o município de Curitiba entrega, eu posso afirmar que o município de Curitiba é um município muito bom. Graças a Deus não tem falta. Pode ser que não seja a marca, as especificações que os pacientes querem, pode ser, mas não falta. Então, a gente tem no município de Curitiba um glicosímetro de uma marca muito boa, que tem uma acurácia muito boa, diferente do que é entregue pelo Estado, que já é uma coisa que nos deixa instáveis. Mas não falta. Então, a gente tem uma insulina básica e a gente tem uma insulina de ações, não que sejam melhores, mas mais modernas. Então, tudo isso é disponibilizado para paciente mediante um laudo médico, porque daí, como o Alexandre bem tocou, é muito individual. Por mais que a doença apareça em várias casas, o tratamento é único. Não dá para você pegar a receita. Eu tenho 2 casos em casa. O tratamento que eu faço com uma... As suas filhas têm tratamentos diferentes? Elas se entendem? Então, assim, uma minha usa bomba de insulina e a outra usa as canetas. Sempre peguei todo o tratamento delas, tirando essa parte da bomba que a gente foi com pedido judicial, eu sempre usei serviço público. Eu sempre usei os insumos do SUS. Então, assim, funciona. Então, assim, eu sou a prova viva lá em casa que o que é disponibilizado funciona.
Claro que a gente vai adaptando, porque cada diagnóstico é um diagnóstico, cada organismo é um organismo, mas funciona. Mas então, eu tenho essa dúvida também, Ana. Se vocês me permitirem claro. ficar do lado entrevistar, né? A eficiência do que tem disponível hoje, digamos assim, num tratamento particular, ela se iguala ao que tem disponível no público, ou aquele que está gastando mais, comprando remédios particulares, ele acaba tendo no seu tratamento uma eficiência maior? Dá para igualar isso? Eu acho assim que existem exceções. Eu acho que a grosso modo funciona. Então, assim, vai ter pessoas que vão ter resistências diferentes, que vão ter organismos diferentes, que realmente vai precisar daquelas bem tecnológicas, que eu sei que é a que você usa, que não está disponível, e a que a Thay também usa, que não está disponível. E existem casos que realmente só essas vão dar uma melhor qualidade de vida. A gente tem a básica, que é a insulina de entrada, que todo mundo que tem um diagnóstico entra. Essa, vamos lá do mãe falando aqui, tá? Não são boas, porque são insulinas mais ultrapassadas, que não têm um tempo de estabilidade tão boa. Mas mantém a pessoa viva. Mas assim, mantém a pessoa viva. Quando a gente passa para as análogas, que é essa que a gente pega o laudo, que entra no CESA, que geralmente eu acho que é o estado que fornece. São insulinas muito boas. A Valentina ficou 3 anos nessa insulina e a Martina mais nova está nessa insulina. Funciona. Mas vamos ter exceções que pessoas que aquele organismo não vai reagir bem àquele remédio. A gente sabe que para dor de cabeça, geralmente para você esse remédio funciona, para ele não funciona. Sim. Na insulina vamos pensar que é mais ou menos assim. Mas via de regra, o que é entregue mantém e dá qualidade de vida para a pessoa. Mas exceções vão necessitar de insulinas mais tecnológicas. Eu vou até aproveitar o espaço aqui para reclamar. É o glicosímetro do estado. Esse sim deixa a gente muito inseguro, porque é uma marca que não tem uma acurácia muito boa. Só para você entender como acontece. A gente precisa fazer a dosagem. Vi quanto que tá. A gente tem uma tabela de como aquela insulina age no nosso corpo. Então, é um fator de insulina carboidrato, e quanto uma insulina vai baixar a quantidade de carboidrato que eu ingiro, e o fator sensibilidade, quanto uma unidade de insulina vai baixar a glicemia do meu organismo. Então, se aquele valor que me der for um valor errado, eu faço toda uma conta errada, que eu coloco a vida da criança em risco. E esse aparelho faz justamente isso, ele não tem acurácia. Então, ele dá 200, 300 pontos de diferença. Como que eu vou aplicar a insulina com 200, 300 pontos de diferença, sendo que meia unidade de insulina pode ser fatal? Então, nesse ponto, esse glucosímetro estável, a gente tem brigas e travando brigas para que realmente mude. O do município, não. O município tem uma marca super boa, tanto que todo mundo gostaria de receber só pelo município e pela qualidade do município. Então, a gente continua, a gente levanta essa bandeira, a gente elogia o que merece ser elogiado, claro, e cobra aquilo que pode ser modificado. O vereador começou o programa, né, falando sobre os projetos que ele já aprovou aqui, o ABC Diabetes, né, a questão do laudo vitalício, pode chamar assim, né, vereador, para o reconhecimento da diabetes. Você já está apontando, né, o que a gente pode avançar, né, ouvir de vocês, né, o que pode ser o próximo passo, como é que a gente pode, né, colocar. O vereador até colocou também a questão de ajudar 100 pessoas, 100 crianças carentes, né, com a maquininha. Dá para aumentar isso também, vereador? Como é que vocês, né, acham que os próximos passos para a gente melhorar o atendimento à população com diabetes? Bom, eu acho que assim, o primeiro de tudo é a gente conseguir dar continuidade no que já está acontecendo nesse trabalho em parceria do município aí com o IPD, que é o projeto ABC Diabetes, também fazer com que a gente possa ampliar o número de crianças atendidas. Não é fácil, mas se a gente não conseguir ampliar, se a gente conseguir dar continuidade para essas crianças que estão sendo atendidas, também é muito importante, porque elas vão ser atendidas por 1 ano. E aí elas deixam de usar isso no ano seguinte, chega a ser um pouco triste, né? Porque muda a vida da pessoa quando ela está usando. Então, se a gente conseguisse dar continuidade, é um fator que eu acho que seria interessante. Eu acredito que nós precisamos dar o acesso para as pessoas que têm diabetes mais fácil às consultas especializadas. Eu acho que isso seria fundamental. Não que eu não ache que outras pessoas com outras doenças não deveriam ter também, mas é que realmente eu acho que o diabetes vai impactar a longo prazo no sistema de saúde, como eu já falei aqui. E eu acho que a gente tem que cada vez mais fazer com que a informação, a educação seja peça fundamental nesse cenário.
E uma luta que a gente pretende intensificar cada vez mais é tentar fazer com que o máximo de pessoas possíveis possam ter este aparelho de monitoramento da glicose, porque muda a vida. Hoje uma criança, por exemplo, ela tem que furar o dedo por volta de 20 vezes ao dia. Eu hoje em dia, como meu controle está bem equilibrado, eu não furo mais o meu dedo. Eu faço os exames de sangue e não furo. Mas quando eu furava 2, 3 vezes ao dia, parecia uma tortura. Aquilo era muito ruim mesmo. E eu fico imaginando como que não é para as crianças novas, né? Como é complicado você furar 20 vezes o seu dedo por dia. E então essa é uma luta que a gente tem que fazer com que esse aparelho chegue ao sistema de saúde e vá de forma gratuita. Tem cidades que já estão fazendo, como Foz do Iguaçu, o Distrito Federal, no caso Brasília, né? Também Campinas, se eu não me engano, São Caetano. Então a gente tem condições para isso. Se você pegar um município de Curitiba que está com um orçamento aproximado de 14 bi, nós não podemos achar uma brecha para poder pelo menos atender uma parcela da população com um aparelho como esse, como por exemplo as crianças, que são as pessoas que mais sofrem. Atender crianças, por exemplo, até 6 anos de idade ou 8 anos de idade. Então eu acho que essa é uma meta que a gente precisa trabalhar, porque muda significativamente a qualidade de vida das pessoas. Entre outros assuntos técnicos, nós temos conversado bastante com os médicos. Esses dias tramitou aqui na Câmara um projeto de lei para que a pessoa com diabetes fosse identificada com um bracelete azul. É um projeto do vereador Noriceto, no qual eu tenho um profundo respeito, um excelente vereador, um amigo, mas nós pedimos na Comissão de Saúde mais informações ao município. Por quê? Porque como nós estamos no dia a dia relacionado a essa doença, nós fomos conversar com os médicos, com os especialistas, e os médicos ainda não enxergam uma boa ter este bracelete, por uma série de motivos. Então nós pedimos para dar mais informações para a Secretaria do Município, para a gente poder avançar. Não com a ideia do projeto não prosperar, mas com a ideia de que ele prospere e realmente traga benefícios. Então nós temos vários pontos que todos eles serão apresentados de forma técnica. E até a gente fez uma sugestão para o Alexandre, ele disse que vai pôr em prática para a gente, que é a obrigatoriedade da ponta de dedo quando você da entrada no hospital. Na triagem. Na triagem. Porque isso salva vidas. Ilustrando com a minha filha, quando a gente chegou, a doença foi facilmente confundida com outras. Vou te falar, você levaria uma criança para o hospital porque ela está comendo? Porque ela está bebendo água? Porque ela está fazendo xixi? Porque ela está cansada? Esses são os sintomas do diabetes tipo 1. Então, é muito difícil você diagnosticar só com esses sintomas. Então, se naquele momento da triagem eu tivesse relatado que realmente estava bebendo muita água, que estava indo ao sintoma, a pessoa tendo conhecimento da doença, fazendo uma ponta de dedo, ela já diagnosticaria na triagem. O que aconteceu com minha filha? Vai embora. No outro dia volta. Continua. Quando realmente ela já estava passando mal, que ela já estava colapsando, e quando ela desmaiou e entrou em coma, que foi diagnosticada e feita a ponta de dedo. Então, não precisaria, e essa é a realidade de quase todas as famílias que são diagnosticadas com diabetes tipo 1. Primeiro, porque a gente não sabe que diabetes tem em criança. É uma coisa que pra gente não soa natural. Então, a gente tivesse essa ponta de dedo na triagem, se evitaria essas indas e vindas e as complicações que é a cetoacidose diabética, que requer UTI, que é mais um custo pro município. E que às vezes pode chegar até... Infelizmente, até o risco que ela estava correndo durante todo esse tempo, né? E o meu também foi assim. Na verdade, eu fiquei indo e vindo do hospital. Eu lembro que o cursinho pré-vestibular era do lado do hospital. Eu saía de lá e ia direto pro hospital todo santo dia. E todo dia eles falavam, não, o teu é emocional, você tá nervosa, você tá no vestibular, não é nada. No final era diabetes tipo 1, era só uma ponta de dedo. Eu já ia estar saindo de lá me sentindo melhor, mas enfim. E eu acho que cabe reforçar aqui os sintomas. Eu acho que é bem importante, porque talvez quando você vê uma criança bebendo muita água, mas é muita água mesmo, é uma garrafinha virada num gole, fazendo muito xixi, episódios de xixi noturno na cama, quando já parou de ter. Então, esse é um alerta. Bebês, pode acontecer em bebês também. Fralda do bebê, a lixeirinha tá puxando formiga ali, porque realmente já tem muita glicose nesse... Criança tá apática. Então, tudo isso pode ser diabetes. E perda tudo de isso... peso abrupta. Perda de peso abrupta. Tudo isso, uma ponta de dedo
abre o caminho para um tratamento, para não vir uma complicação. Então, eu acho que esse ponta de dedo é muito importante na triagem. Acho que a gente vai batalhar bastante por isso. Vamos implementar isso. E ficar os sintomas também, porque realmente essa doença era desconhecida pra gente e a gente só aprendeu, infelizmente, sofrendo. Então, hoje, se alguém te perguntar, se alguém falar assim, tá perdendo peso, tá fazendo muito xixi, você vai poder falar pra essa pessoa, ponta de dedo. Tá certo. É a campanha aí, ponta de dedo. É isso aí. Legal. Eu até ia perguntar para vocês, a Ana até se adiantou aqui, né, de dicas, passar para os pais e tal, especialmente com crianças, né, para tentar identificar e, né, ajudar. Imagino que, né, que vocês fazem isso no IPD, a conscientização e tal, são essas coisas aí. O IPD está lá à disposição para muito disso também. Quando os pais estiverem com muitas dúvidas, quando acabarem descobrindo o diagnóstico e entrarem naquele momento conturbado, este é um papel que o IPD tem feito muito e está sendo muito legal. Então, os pais podem contar com isso também. Coloca no Google lá IPD Instituto, já aparece o site. A gente e tal, tem o site, tem o Instagram, ipd.diabetes, ipd.org.br, então são os nossos canais. Lá tem o WhatsApp, temos uma equipe multi, então tem a Thay e a Marina, que são nossos nutricionistas, Michele, psicóloga, assistente social. Eu sou mãe e estudante de nutrição pós-diagnóstico das minhas filhas também. Então, assim, a equipe, todas elas ou têm diabetes ou estão dentro do universo diabetes. Então, todo mundo altamente capacitado para amparar e acolher essas famílias mesmo. Maravilha. O nosso sonho é ver o IPD crescer cada vez mais e, quem sabe, chegar em um momento de ter uma sede de acolhimento, né? Com consultórios, com tudo isso. Então, assim, o IPD ele está na atividade há pouco tempo, para valer agora, mas a gente sonha com isso e eu acho que é um dos objetivos que a gente tem de fazer o IPD crescer para poder implementar isso na cidade. Maravilha. Já desejar sucesso para todos vocês. Obrigada. Aí do IPD. Agradecer novamente a participação de vocês aqui no programa. Acho que foi muito rico a gente entender melhor sobre a diabetes, sobre o IPD. E que continuem com esse trabalho de vocês aí tão legal para toda Curitiba, né? Não só para quem tem diabetes, para todo mundo, ajuda todo mundo. Exatamente, isso aí. Eu quero mandar um grande abraço para a doutora Ângela Nazário, que é a presidente do Instituto delas, que também comprou a ideia e abraçou e está entregue a esse movimento todo também. E a todo o time, né? Eu não vou citar os nomes aqui novamente, mas tem um grande time lá que a gente precisa agradecer porque são pessoas que fazem um trabalho fundamental. Então, além dessas duas maravilhosas que eu considero anjos, assim, tem um time lá de anjos também que está fazendo esse trabalho acontecer. E a minha obrigação como parlamentar, como um representante da população, é incentivar isso, apoiar e tudo que eu puder fazer nesse sentido eu estarei fazendo. Legal, vereador. Agradeço também a sua participação e parabéns também por esses projetos em questão ao diabetes, né? Que tenha sucesso também, todas essas suas iniciativas aí para ajudar essa Muito população, obrigado. Que não é só a população de diabetes, vou repetir, também a população de toda Curitiba. Agradecer quem estava aqui no estúdio com a gente, hoje o Carlos Costa fazendo os cortes, a Dai, sua assessora, também a nossa estagiária Nicole, que também agora é apresentadora de podcast também, né, Nicole? Ela fica com vergonha ali, ó. Tá bom. Mas agradecer também a quem nos assistiu, nos escutou, Spotify, YouTube, fazia aquele recado que eu já dei ali no começo do programa, favorita a gente no YouTube, assim você pode reassistir esse Tribuna Livre, tem tantas dicas legais aqui sobre diabetes, aumentando, né, essa conscientização sobre a doença, ver outros programas que fazemos aqui no CMC Podcasts, entrevistas com os vereadores, debates temáticos, temas importantes para Curitiba que são discutidos aqui na Casa do Povo e a gente abre esse espaço novo para dialogar com a população aqui via internet, via podcasts. Deixar um abraço a todos e todas e até a próxima.